Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Tem muito torcedor na expectativa perguntando: cadê os reforços? Léo Ortiz, Matias Vinha, Evander, Luiz Henrique são os principais nomes na mira do Flamengo hoje. Então a gente vai trazer uma atualização para vocês sobre essas situações e muito mais aqui no nosso canal a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. O seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais e mais pessoas e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. E você que está assistindo a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, pessoal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, Estamos em busca dos 100 mil inscritos e falta menos de 2 mil inscritos para a gente bater essa meta, hein? Até o final de janeiro, eu sei que a gente vai atingir essa meta, eu confio em vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar então? Vamos começar falando sobre o De La Cruz, né? Sobre o Nico De La Cruz, que escolheu a camisa 18 para utilizar. Então, ele é o novo camisa 18 do Flamengo. Ele vai ser apresentado oficialmente nessa sexta-feira e vai dar entrevista coletiva. Que pergunta você, torcedor, faria para o Nicolás De La Cruz? Deixa aqui a sua pergunta. Se eu gostar da pergunta, eu faço a pergunta para ele. Então, não perde a oportunidade. Deixa aí a sua pergunta. Antes dele, o Bruno Henrique vai dar entrevista, né? O Bruno Henrique que renovou o contrato. Então, o Bruno Henrique também vai falar antes do Nicolás De La Cruz. Que loucura, né? Vamos ver. Lembrando que a camisa 7, tá, gente? Ela tá com o Luiz Araújo. Eu questionei uma pessoa do Flamengo sobre isso. E essa pessoa me disse que a camisa 7 já estava encaminhada para o Luiz Araújo. Já havia um acordo, se o Everton Ribeiro não ficasse no Flamengo, o Luiz Araújo herdaria a camisa. Então, essa camisa já não estava à disposição para o De La Cruz quando ele chegou ao Flamengo, porque já havia esse acordo com o Luiz Araújo. Caso o Everton Ribeiro não ficasse no Flamengo, ele herdaria a camisa 7. E foi o que aconteceu. Foi uma promessa feita lá atrás para o Luiz Araújo, tá? Agora sim, reforços. Vamos falar sobre reforços. O Flamengo segue nas negociações arrastadas pelo Léo Ortiz, Matias Vinha e Evander, tá? Essas são as prioridades do Flamengo nesse momento, consideradas pela diretoria reposições. Saíram Rodrigo Caio, Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. A diretoria foi ao mercado em busca de reposições, então coloca essas situações aí como prioridade. Sobre o Léo Ortiz, gente, o staff do Léo Ortiz continua pressionando o Red Bull Bragantino para que a negociação aconteça nos moldes, né, da proposta do Flamengo. Na reapresentação da equipe, ele pessoalmente conversou com os dirigentes do clube e deixou claro mais uma vez que gostaria de se transferir para o Flamengo. Ele disse isso de novo, só que dessa vez foi cara a cara com os dirigentes do Red Bull Bragantino. Vale ressaltar que ele tem uma oferta de renovação na mesa, mas deixou claro que segue com o desejo de se transferir para o Flamengo. Ele e o Braga, o que eu soube é que eles decidiram em comum acordo que ele não treinaria no campo até que essa situação fosse resolvida. Então, está acontecendo o seguinte, ele treina na academia, participa das reuniões com Pedro Caixinha, que é o treinador do Red Bull Bragantino, e o grupo. Ele fez, né, o Media Day, aquelas fotos com uniforme, etc., enfim, mas ainda não está treinando no campo com o time por uma decisão em comum acordo, tanto dele quanto do Red Bull Bragantino. Eu soube que ele continua sendo muito profissional, apesar de deixar claro o desejo dele de se transferir para o Flamengo. E quem está cuidando disso de forma mais incisiva, quem está pressionando realmente o Red Bull Bragantino de forma mais firme, é o empresário dele, o Paulo Pitombeira, quem está sendo responsável por isso. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês do que de fato aconteceu, tá, nessa história do Léo Ortiz. O que aconteceu foi o seguinte:
O Flamengo procurou o staff do Léo Ortiz lá atrás, dizendo que tinha interesse na contratação e que queria, né, negociar para trazer o Léo Ortiz. O staff do Léo Ortiz disse para o Flamengo o seguinte: ó, o Red Bull topa vender por esse valor X aqui. O Flamengo foi lá, acordou, fez um acordo, né, fez uma proposta salarial para o Léo Ortiz, tempo de contrato, enfim, tudo, fechou com o atleta e partiu para negociar com o Red Bull Bragantino. Tá? Quando eles chegaram para negociar com o Red Bull Bragantino, eles ouviram que os valores eram praticamente o dobro do que havia sido informado pelo staff do Léo Ortiz. Então, o staff do Léo Ortiz ficou bastante incomodado e, por isso, vem pressionando o Red Bull Bragantino. Segundo eles, né, o Red Bull tem que negociar o Léo Ortiz pelos valores X, porque foi algo acordado lá entre eles. Tá? E aí, enfim, essa situação se transformou numa novela. A diferença entre o que o Flamengo está disposto a oferecer e o que o Red Bull Bragantino está pedindo, né, tá grande, tá entre 15 a 20 milhões de reais. Então é bastante coisa, galera, tá? Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, mas o Flamengo mantém a proposta que fez, topa subir um pouquinho a oferta, mas não vai chegar nem perto do que o Red Bull Bragantino está falando que deseja, tá? O Léo Ortiz entende que essa é a grande chance dele, da carreira, de dar um salto na carreira, já tem 28 anos, né? E não quer perder, claro, essa oportunidade. Matias Vinha, vamos falar do Matias Vinha? O Flamengo segue em compasso de espera pelo Matias Vinha. O rubro-negro topa subir também um pouco a oferta junto à Roma, mas a diretoria da Roma ainda está esperando algo melhor. Está naquela de ficar esperando, tá? Algo melhor, acha que vai aparecer algo melhor. Mas pelo que eu conversei com algumas pessoas do mercado, o mercado para o Matias Vinha está parado. Apesar de alguns clubes aqui no futebol brasileiro terem demonstrado interesse no Matias Vinha, nenhum deles esteve, pelo menos até agora, até neste momento, quinta-feira, 11 de janeiro, disposto a pagar o que o Flamengo está disposto a pagar junto à Roma, tá? Esse é um ponto importante nessa situação envolvendo o Matias Vinha. Tudo que apareceu até agora foi menos do que o Flamengo está disposto a oferecer à Roma. O Sassuolo, por exemplo, o time que ele está emprestado, não vai ficar com ele, não vai comprar ele, e já chegou até a falar para a Roma que não tinha condições de pagar esses 10 milhões de euros, que é o que a Roma está exigindo, né? Então, a situação do Flamengo é esperar. O Flamengo confia que vai conseguir a contratação do Matias Vinha no modo gelo no sangue do Marcos Braz, no modo esperando, aguardando. Até porque, como eu falei para vocês, até agora no mercado, né, não pintou nenhuma oferta pelo Matias Vinha nos valores que o Flamengo topa pagar, né? Já sinalizou a Roma que topa pagar pelo Matias Vinha, que dirá maior, tá? O caso do Evander. Evander também está muito difícil. O Flamengo conta com o desejo do Evander, o desejo do empresário do Evander, que é também o pai do Evander. Eles estão ajudando na negociação. O Flamengo fez uma oferta ao Portland Timbers, uma oferta que foi rejeitada, tá? O Portland não quer nem conversar, está rejeitando tudo. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas a oferta que o Flamengo fez foi rejeitada, tá? O Flamengo se mantém paciente, o entendimento é de que os reforços precisam estar à disposição, né? Necessidade, desespero realmente, para o momento que a temporada começa para valer, né? Começa realmente, que para o início da Copa Libertadores. Esse é o entendimento da diretoria. Pelo Flamengo estar em busca de nomes onde as negociações são difíceis, né? Nomes na avaliação da diretoria de patamar elevado, de nível A, são negociações demoradas, que leva tempo, que demanda tempo. E o Flamengo entende que tem tempo. O Flamengo monitora outros nomes, deixa outros nomes no radar, mas o Flamengo entende que tem tempo para esperar as suas prioridades, que são hoje, né? Além de tudo, Matias Vinha e Léo Ortiz, colocando também no bolo o Evander. Todos os nomes, tá? Incluindo o Evander, eles foram aprovados pelo técnico Tite, tá? Todos esses nomes foram aprovados pelo Tite.
Saídas, né? O Santos está de saída para o Fortaleza, mas ele vai seguir no Flamengo aí para jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Depois disso, a partir de fevereiro, ele embarca para Fortaleza e se apresenta ao Fortaleza. É uma negociação que já está completamente fechada. Manter o Santos para esses jogos foi uma condição da diretoria. Lembrando que o Flamengo, o elenco principal do Flamengo, embarca para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada e disputar a Florida Cup. E os jovens ficam aí para entrar em campo no início do Campeonato Carioca. O Santos vai integrar esse time no início do Campeonato Carioca. O Flamengo vai ganhar cerca de 15 milhões de reais pela venda do Santos ao Fortaleza, tá? E vai fazer uma grande economia aí na folha salarial, com salário, 13º, férias, FGTS, enfim. O Flamengo entendeu que o salário do Santos era muito alto para um terceiro goleiro, perdão. Lembrando que o Flamengo, em 2022, contratou o Santos, pagou junto ao Atlético Paranaense 15 milhões e meio de reais. Beleza? Thiago Maia, as conversas com o Internacional seguem. O Inter ainda não formalizou a proposta ao Flamengo. O presidente do Inter, o jurídico do Inter e uma comitiva do Inter embarcou para a Europa. Isso atrasou um pouco a negociação. Me disseram que a oferta só deve ser formalizada quando eles retornarem, tá? Na segunda-feira. Foi o que uma pessoa envolvida na negociação me passou hoje cedo. Não perguntei para ela se tinha novidade. Vou atrás de novidades e o que tiver de novidade, vou atualizar vocês aqui. Então, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e também de ativar o sininho, porque qualquer novidade a gente vai chegar por aqui para trazer para vocês. Beleza, galera? Por hoje é só. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.